Fala galera, tudo bem? Vamos então iniciar o nosso terceiro vídeo sobre funções inorgânicas, onde hoje nós falaremos dos sais, beleza? Sendo que os sais aí, né, galera, são, é bem dizer, uma união, né, de ácidos e bases, uma vez que uma das formas de obtenção dos sais é através de reações de neutralização ácidos-bases. Inclusive, pessoal, até é bastante importante que antes dessa aula aqui você assista a nossa videoaula sobre uma nossa videoaula específica sobre reações de neutralização. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre reações de neutralização, fazer um breve apanhado aqui dessas reações, mas é importante que você tenha pego bem a parte de reações de neutralização, que ajudem muito para o entendimento aqui dos sais. Beleza? Bora lá então. Bom, pessoal, como já mencionado nas nossas outras aulas, os sais estão amplamente presentes no nosso dia a dia, assim como os ácidos e as bases, né? Acredito que o sal mais comum aí para nós é justamente o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? Então, é o sal que a gente utiliza aí para salgar nossos alimentos, nossa salada, para assar uma carne, entre outras finalidades, né? Então, a gente utiliza bem dizer todo dia aí o nosso sal de cozinha, o nosso cloreto de sódio. Mas além do cloreto de sódio, temos outros exemplos de sais aí presentes no nosso dia a dia, como o bicarbonato de sódio, que é muito utilizado como um antiácido e também como fermento para bolos. O carbonato de cálcio, presente na casca dos ovos, mas também presente, também sendo o principal componente do mármore e do calcário. E o sulfato de cálcio, que ele é o componente aí do gesso, né? E espero que você nunca tenha precisado utilizar o gesso, né? Eu já usei, porque geralmente quando a gente tem que usar um gesso é porque aconteceu algo dolorido, como uma fratura, uma luxação. E também é o principal componente do giz que a gente se depara frequentemente aí em nossas aulas presenciais nas escolas aí. Beleza? Então temos aqui alguns exemplos de sais do nosso cotidiano. Bom, mas o que de fato é um sal, quimicamente falando? Qual a definição de um sal, né? Bom, galera, falando aí falando da definição de Arrhenius, que é a definição que nós estamos estudando aí para nossas funções inorgânicas, um sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-, ou da hidroxila, né? Vamos lá então, galera. Então, o sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação. Galera, essa palavra já é importante, porque se a gente está falando de dissociação, estamos falando de compostos iônicos, né? Então, o sal é um composto iônico, beleza? Então, estamos falando aí da presença de cátions e de ânions. Por isso que vem aqui, ó, produzindo pelo menos um cátion diferente do H+, e se produzir apenas o H+, nós estamos falando daqui dos ácidos, justamente da definição de ácido. Né? Um ácido é aquela substância que em solução aquosa libera como único cátion o H+. E pelo menos um ânion diferente do H-, ou da hidroxila. Né? Porque se liberar apenas a hidroxila, nós estamos falando aí das bases. Certo? Então, por isso que a gente pode dizer aí que os sais eles são provenientes de uma reação de neutralização ácidos e bases, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Uma representação aqui de uma dissociação seria aqui a dissociação do nosso cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, que quando em água produz um cátion aí, ó, diferente do H+, e um ânion, no caso o cloreto aqui, diferente também do H-. Então essa é a nossa definição de sais. Bom, galera, então, né, os sais eles podem ser obtidos através de reações de neutralização ácido-base. Uma vez que as reações de neutralização são reações de um ácido com uma base, gerando sal mais água, ok? Então, toda a reação de neutralização é um ácido reagindo com uma base, gerando aí sal e água. Onde essa neutralização pode ser total, que é quando a quantidade de íons H+ é igual à quantidade de íons OH-, né? Como no exemplo de uma reação de 1 mol de HCl com 1 mol de hidroxila. Então, a gente tem aí ó, que 1 H+, eu tenho a proporção de 1 H+ para 1 OH-, né? Então, o H+ reage com o OH- justamente formando a água. E o cátion, ó, o cátion da base reage com o ânion do ácido, beleza? Então, é sempre assim, galera. Cátion da base reagindo com o ânion do ácido, formando, então, o nosso sal, certo? Onde o sal a gente representa sempre primeiro o cátion, depois o ânion, beleza? Aqui, formando nosso NaCl, nosso cloreto de sódio. Então, essa é uma reação de neutralização total, pessoal, porque não sobram no nosso sal nem hidrogênio, nem hidroxila, uma vez que a proporção aqui entre hidrogênio e hidroxila ela é exata. Um outro exemplo na reação do ácido nítrico com o hidróxido de magnésio. Então, eu tenho 2 mols de ácido nítrico
reagindo com um mol de hidróxido de magnésio. Mas no total eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e 2 hidroxilas. Então, 2 hidrogênios reagem com 2 hidroxilas, formando 2 moléculas de água. Consequentemente, o cátion da base reage com o ânion do ácido, formando então nosso sal aqui, que é o nitrato de magnésio. Beleza? Então, essas reações de neutralização total. Existem também as neutralizações parciais, pessoal, que é quando apenas uma parte dos hidrogênios ionizáveis do ácido reage com as hidroxilas da base, ou ao contrário, né? Parte das hidroxilas da base reage com os hidrogênios. Como aqui uma reação de um mol de ácido clorídrico com um mol de hidróxido de magnésio. Então, eu tenho apenas um hidrogênio ionizável para 2 hidroxilas, ou seja, vai sobrar uma hidroxila. Então, vou formar apenas uma molécula de água, então formo apenas uma molécula de água, e sobrou uma hidroxila. Essa hidroxila vai, então, fazer parte do meu sal, tá? Então, fica MgOHCl, certo? Mg, primeiro sempre o cátion, a hidroxila e o cloro. A hidroxila que sobrou e o cloro. Então, forma aqui o nosso hidroxicloreto de magnésio. E esse sal ele pode ser classificado como um sal básico, tá, pessoal? Porque sobrou hidroxila proveniente da base. Existem também os exemplos onde eu tenho uma sobra aqui de hidrogênio, né? A minha neutralização é parcial, onde eu tinha uma quantidade de hidrogênios ionizáveis maior do que as hidroxilas. Como no caso da reação de 1 mol de carbonato, de ácido carbônico, né? Com hidróxido de sódio. Tenho 2 hidrogênios ionizáveis e apenas uma hidroxila, ou seja, vai sobrar um hidrogênio ionizável. Então, um hidrogênio com uma hidroxila formam uma molécula de água, um mol de molécula de água, e sobrou um hidrogênio ionizável que vai fazer parte do meu sal. Então, fica NaHCO3, que é o nosso hidrogênio no carbonato de sódio, formando então o que a gente chama aí de sal ácido, uma vez que sobrou hidrogênio. Um outro exemplo é a reação de 1 mol de ácido fosfórico, H3PO4, com 2 mols de hidróxido de sódio. Então, tenho 2 hidroxilas para 3 hidrogênios ionizáveis. Então, tenho a sobra de 1 hidrogênio ionizável. Então, eu formo 2 moléculas de água, 2 mols de moléculas de água, e sobra um hidrogênio no meu sal aqui, que vai ser o hidrogênio fosfato de sódio. Beleza? Galera, como eu falei para vocês, temos uma videoaula que fala apenas sobre reações de neutralização, então é importante que você assista essa videoaula, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre reações de neutralização. Beleza? Bora lá então. Bom, pessoal, como mencionado, então os sais são compostos iônicos e aqueles que são solúveis em água sofrem o processo de dissociação. Dissociação é quando um composto iônico em solução aquosa, né, tem aí os seus íons separados, seus íons são votados pelas moléculas de água e ficam aí livres em solução. Fornece a esses sais a característica aí de conduzir corrente elétrica. Beleza? Então, como exemplo, aqui o NaCl em solução aquosa sofre dissociação liberando como cátion Na+, e como ânion Cl-, o cloreto. Sulfato de potássio, liberando 2 cátions de potássio e um ânion de sulfato. O acetato de potássio, liberando como cátion o potássio, né, cátion de potássio, e o ânion acetato. O bicarbonato de sódio, o hidrogenocarbonato de sódio, aquele nosso antiácido, né, sofrendo dissociação em água, liberando como cátion Na+, e como ânion o hidrogenocarbonato. E o nosso cloreto de amônio também aqui em água, sofrendo dissociação, liberando como cátion de amônio e o ânion cloreto. Beleza? Pessoal, já estou falando aqui o nome de alguns sais para vocês se habituando, mas já nós vamos falar sobre a nomenclatura dos sais. Antes disso, nós temos algumas classificações dos sais, tá, pessoal? Então, podemos classificar os sais em sal neutro, que é quando ele veio de uma reação de neutralização total. Então, eu tenho apenas um cátion e apenas um ânion, onde esse cátion sempre vai ser diferente do hidrogênio e o ânion diferente da hidroxila. Então, ele é um sal neutro, como o nosso cloreto de sódio, nosso nitrato de potássio. Tem o hidrogenossal ou sal ácido, aquele que é proveniente de uma reação de neutralização parcial, onde eu tenho a sobra de hidrogênios ionizáveis, né, como no bicarbonato de sódio, o hidrogenocarbonato de sódio e o bisulfato de sódio, ou hidrogênio sulfato de sódio. Temos os hidroxissal ou sal básico, é aquele que também veio de uma reação de neutralização, mas onde já teve a sobra aí de base, né, sobre o hidroxila, então, na composição do meu sal, certo? Então, eu tenho aqui o hidroxicloreto de cálcio, hidroxicloreto de alumínio. Temos os sais duplos ou sais mistos, que é quando eu tenho 2 cátions, tá? 2 tipos de cátions, certo? Como no sulfato de lítio e sódio e o fosfato de cobre e magnésio. Então, eu tenho 2 cátions aqui, então é um sal duplo ou sal misto.
E temos os sais hidratados, pessoal, quando eu tenho moléculas de água na composição desse meu sal, tá? Só lembrando que aqui, tá, pessoal, esse pontinho aqui não existe, tá? Eu acabei deixando o pontinho aqui, ele não existe. O pontinho, esse antes da quantidade de moléculas de água, ele existe, tá? Então, eu tenho o cloreto de ferro dihidratado e o sulfato de cobre pentahidratado. Beleza? Pessoal, nós também podemos classificar os sais entre solúveis ou insolúveis, ou praticamente insolúveis, né? Mas essa classificação é um pouquinho mais complicada, então, porque a gente tem muitos sais, tá? Mas essa observação, de repente, é mais interessante, tá, pessoal? Mais importante para você saber aí em quesito a vestibulares, tá? Todos os sais de metais alcalinos, aquela família 1 da tabela periódica, né? Então temos a família 1 da tabela periódica, todos os sais formados por metais dessa família são solúveis, bem como os sais formados pelos cátions de amônio, tá? Então, sais formados por sódio, lítio, potássio, tá? E os demais elementos da família 1 são todos solúveis, bem como sais formados pelo cátion de amônio. Já os demais sais a gente vai ter que analisar, tá, pessoal? E por isso eu coloquei duas tabelinhas para vocês aqui, tá? Por exemplo, os sais formados por cloretos, brometos e iodetos, a maioria deles são solúveis, como cloreto de sódio, brometo de sódio, iodeto de sódio, brometo de potássio, cloreto de potássio, entre outros. Mas tem algumas exceções, como, por exemplo, cloreto de prata ele é insolúvel, brometo de prata ele é insolúvel, cloreto de chumbo ele é insolúvel, brometo de chumbo ele é insolúvel. Então aí você pode dar uma olhada nessa tabelinha, trabalhando com essa tabelinha, que aos pouquinhos você vai memorizando aí alguns dos principais sais e lembrando das suas solubilidades, ok? Tranquilo? Galera, então agora nós vamos para a parte que de repente aqui mais pega em relação aos sais, que é a nomenclatura desses sais. Beleza? Vamos lá então. Bom, galera, a nomenclatura dos sais, se a gente olhar apenas a formulação dessa nomenclatura, olhar aqui como é que é a forma desse nome, não é difícil. Mas, da onde que ele vem, pode ter um pouquinho de trabalho, a gente vai tentar matar legal isso aqui para você, tá? Então, nós vamos começar com sais neutros, mas a partir dos sais neutros nós vamos aí explorar, extrapolar para todos os demais tipos de sais, tá? Como é que funciona a nomenclatura do sal, então, pessoal? A nomenclatura do sal, ela tem o nome do ânion, que é proveniente do ácido, tá? Então, todo sal tem o ânion e o cátion. Então, vai ser o nome do ânion, que é proveniente do ácido, de nome do cátion, que é proveniente da base, tá? Como assim, pessoal? Olha aqui embaixo. NaCl, cloreto de sódio. Tem o cloreto, né? O cloreto que é o ânion, tá? Então, o cloreto veio do ânion. E o sódio, que é o cátion, que veio lá da base. SnCl2. Cloreto, então cloreto, ó, veio do ânion. O cloreto é do ânion, que veio lá do ácido. E de estanho 2, ou cloreto estanoso, então estanho 2 estanoso, veio lá da base. Fe2SO4 3. Sulfato, então o sulfato é o ânion que veio lá, é o nosso ânion, né, que veio lá do ácido. E de ferro 3, o férrico, né, que é o nosso cátion, que veio lá da base. Beleza? Então, galera, é o seguinte, a parte do cátion não tem mistério, tá? Porque tanto lá na base quanto nos sais, o nome do cátion é o mesmo, ele não muda, tá? Então ele é tranquilo. O probleminha maior para nós é aqui, ó, é quando a gente vai botar cloreto, sulfato, nitrato, fosfato, entre outros. Que aí é a parte que veio do ácido e a gente vai ter que fazer uma mudançazinha na nomenclatura desse ânion, tá? E para isso eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, beleza? Bora lá então. Galera, então é o seguinte, apresento uma tabelinha para vocês aqui que é para a gente poder entender legal, tá? Essa nomenclatura de sais. E essa nomenclatura de sais, como eu mencionei para vocês, ela vem lá da nomenclatura dos ácidos. Então, para isso, eu puxei aqui a nossa tabelinha de nomenclatura dos ácidos e conectei aqui, ó, linkei mais uma coluninha, que é a nomenclatura dos sais, tá? Beleza, vamos lá. Então, galera, quando a gente tinha os ácidos, quando nós falamos sobre ácidos, nós tínhamos os hidrácidos e os oxiácidos, ok? Os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio em sua formulação, né? E a sua terminação era hídrico, beleza? Então, galera, quando eu tiver um sal que não tem oxigênio na sua composição, a terminação dele sempre vai ser eto, uma vez que ele veio lá de um ácido, né? O ânion dele veio de um ácido, onde a terminação era hídrico. Então, eu estou fazendo a substituição daquele nome, da nomenclatura daquele ácido que terminava em hídrico, e estou trocando para eto. Beleza? Tranquilinho.
Então, no caso dos sais que não possuem hidrogênio, eu vou pegar lá a terminação do ácido, que da onde veio esse sal, né, do ânion, que era referente ao ácido, né, certo? E vou trocar hídrico por eto. Agora, quando eu tenho um sal que possui oxigênio na sua composição, quer dizer que o ânion veio lá de um oxiácido. E para determinar o nome desse ácido lá, a gente utilizava essa tabelinha de NOx. Então, determinávamos o NOx do elemento central, né? Então, todo oxiácido é hidrogênio, o elemento central, o oxigênio. Então, determinávamos o NOx do elemento central e utilizávamos essa tabelinha. Quando o NOx era 1, utilizávamos o prefixo hipo e a terminação oso. Quando o NOx era mais 2, mais 3 ou mais 4, a terminação oso. Quando o NOx era mais 5 ou mais 6, terminação ico. Quando o NOx do átomo central era mais 7, prefixo P e terminava em ico. Então, no caso dos oxiácidos, pessoal, eu vou trocar a terminação oso por ito. Troco a terminação oso por ito. Troco a terminação ico, troco a terminação ico por ato. Beleza? Como assim, professor? Olha aqui. Olha esses exemplos que eu tenho aqui embaixo. Então, o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio. A gente já sabe o nome do cloreto de sódio, que ele é muito comum, né? Mas de onde que veio esse nomenclatura cloreto de sódio? Então, olha só. Pessoal, cloreto de sódio é o NaCl. Então, o cátion é o Na. Então, o cátion é o sódio. O cátion não tem problema. Você vai pegar o nome do cátion lá na tabela periódica. O nome daquele elemento lá na tabela periódica, né? Que aqui ele forma um cátion. O Cl, o ânion Cl, Cl-, então veio lá do ácido. Qual ácido? Ó, ele veio do hidrácido, já que não tem oxigênio nessa composição. Então, ele veio do HCl. Como é que era o nome do HCl? Ácido clorídrico, né? Os hidrácidos terminam em hídrico. Então, galera, eu vou pegar esse hídrico e vou trocar por eto. Então, vai ficar cloreto de sódio. Beleza? Troquei o hídrico por eto. De boa. No MgSO4, tá? Que o nome ele é sulfato de magnésio. De onde que veio isso? O magnésio, então, é do nosso cátion Mg tranquilo. Então, nossa questão aqui é do SO4, né? Do ânion. Então, o SO4, pessoal, tem um oxiácido, né? Então, ele veio do H2SO4. Se você analisar o NOx do elemento central aqui, pessoal, ele é mais 6, tá? O NOx do elemento central é mais 6. Então, mais 6 na nossa tabelinha, ele formava o ácido sulfúrico. Então, formava o ácido sulfúrico. Então, o ico eu vou trocar por ato. Então, vai ficar sulfato de magnésio. Ah, tô pegando, hein? Vamos lá. Aqui, pessoal, nitrito de potássio, né? O KNO2. Só corrigindo, pessoal, aqui não é HNO3, tá? É HNO2 aqui no meu exemplo, tá? Então, nitrito de potássio KNO2. Então, beleza. O K é o potássio, tá aqui, bonitinho. E o NO2 veio da onde? Então, ele é o oxiácido que veio lá do HNO2. Tirando no NOx do átomo central, aqui ele vai ficar mais 3. Então, mais 3, lá na nossa tabelinha, ele terminava em oso. Então, era o ácido nitroso. Oso eu troco por ito. Opa! Então, nitrito, então eu troco o oso por ito. Então, em vez de nitroso, fica nitrito. Então, nitrito de potássio. Beleza? E no nosso último exemplozinho aqui dessa tela, então o NaClO, que é o hipoclorito de sódio. Então, temos o Na, que é o sódio. Agora, o ClO. O ClO é um oxiácido. Então, ele veio do HClO. Né? HClO, NOx do átomo central, aqui ele vai ser mais 1. Então, mais 1 era prefixo hipo, termina em oso. Então, veio do ácido hipocloroso. O oso eu troco por ito. Beleza? Então, vai ficar o prefixo eu mantenho. Então, hipoclorito, oso por ito, hipoclorito de sódio. Beleza? Tranquilinho? De boa, né, galera? Pessoal, existem até alguns macetezinhos aqui, né, que vocês vão encontrar vários macetes aí na internet, mas existe até um macetezinho para você lembrar dessa troca aqui, né? Que é, por exemplo, mosquito teimoso no bico do pato. Ito, oso, ico, ato. Mosquito teimoso no bico do pato. Beleza? E o hídrico aqui você troca por eto, tá? Tranquilo, galera? Então tem vários macetezinhos aí, tá? Mas é só uma dica aí para você poder, de repente, memorizar essa troquinha, tá? Galera, e assim, ó, depois que você pegar bem a manha, você não precisa nem utilizar essa parte aqui, essa nomenclatura de determinação de ácidos aqui, ó, tá? Você pode usar a nossa tabelinha direto de NOx e terminação dos sais, que vai funcionar bem. NOx do elemento central, né? E terminação aqui dos sais, o ico e o ato, beleza? E lembrando, se for hidrácido, vai ser hídrico por eto.
Tá? Você não vai nem precisar lembrar disso aqui, ó. Tá? Não vai nem precisar utilizar. Só que assim, é interessante você saber essa troca, porque vários exercícios vão perguntar para vocês, exercícios vestibular vão perguntar de que ácido é proveniente de determinado sal. Então aí vai ser interessante você lembrar da substituição da troca aqui do oso por ito e do ico por ato. Beleza? Galera, eu vou fazer alguns exemplos para vocês aqui nas nossas próximas telas, inclusive trabalhando com sites que não são neutros, para a gente pegar bem essa parte de nomenclatura. Ok? Bora lá então. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar mais clara essa nomenclatura de como determinar o nome dos sites. Tá? Começar por alguns exemplos aqui de alguns sites, pessoal, que não possuem oxigênio. Ou seja, eles vieram lá da formação através de ânions, né, de ácidos que não possuem oxigênio, ou seja, de hidrácidos. Né? Então nós vamos trocar a terminação hídrico, pessoal, por eto, ok? Tranquilinho, né? Então no caso do sal, a gente já pode ir direto para o eto. Ó. Do sal que não tem oxigênio, já vamos direto para o eto a terminação. Só lembrando que ele veio do hidrácido e a terminação é hídrico, ok? Vamos lá então. NaBr. Então lá, ó, BR é o bromo. A terminação eu vou botar eto. Então vai ficar brometo de nome do cátion, que é o nome do elemento aqui, que é o sódio, né? Brometo de sódio. Tranquilinho, né? Então esse brometo, pessoal, ele veio lá do ácido bromídrico, né? Então ele veio do ácido bromídrico. Então eu troquei o hídrico pelo eto. Tranquilinho. O nosso KF aqui, ó. Então F é o flúor, ó. É um sal que não tem oxigênio, então é eto. Terminação é eto, né? Então vai ficar, ó, aqui ó, o F vai ficar fluoreto de nome do metal aqui, que é o potássio. Fluoreto de potássio. Facinho, né? Tranquilo. CaCl2. Então, ó, Cl é o cloro. Então eu vou colocar eto. Então vai ser o cloreto de nome do metal aqui, que é o cálcio. Cloreto de cálcio. Tranquilinho. E da onde que veio esse cloreto aqui, né? De qual ácido que ele veio? Ele veio do HCl. Então veio do ácido clorídrico, né? Troquei o hídrico pelo eto, ó. Cloreto. O F, o fluoreto aqui, né? Veio do qual ácido? Do ácido fluorídrico. Então era ácido fluorídrico, troquei o hídrico pelo eto, né? Pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, vocês podem nem usar essa parte do meio aqui, ó, tá? Para dar nome dos sais. Vocês podem esquecer essa nossa terminação de ácido aqui, ó, para dar o nome direto do sal. Só lembrando que, provavelmente, vários exercícios eles vão perguntar para vocês de que ácido veio, né? Então, aquele ânion, né, é proveniente de qual ácido, então por isso é importante a gente fazer essa associação entre essas duas fazer essa associação entre a terminação do ácido e a terminação do sal, ok? Vamos aqui para a nossa coluna da direita aqui, então, dos exemplos. Ó, FeCl2. Então, eu tenho ó, o FeCl2 e o FeCl3, tá? Então, eu tenho o ferro aqui, né, pessoal, que ele possui mais de um NOx, beleza? Então, ele forma sais aí com diferentes quantidades de ânions, né? Então, beleza. Então, tem o FeCl2 e o FeCl3. Então, ó, os ambos são o Cl. Então, o nosso ânion é o cloreto. Então, cloreto de nosso Fe é o ferro, né? Aí eu posso botar cloreto de ferro 2, que é o NOx do ferro aqui, puxando lá de bases, né, galera? Então a gente tem aqui, ó, ferro 2 e ferro 3, né? Então cloreto de ferro 2 e cloreto de ferro 3. Beleza? Então lembrando um pouquinho aí de bases. E aqui também pode ser cloreto, aí eu posso usar ó, cloreto ferroso, então posso usar cloreto ferroso, e aqui também pode ser o cloreto férrico, né, galera? Lembrando lá de bases, né? Sempre quando eu tenho o menor NOx eu uso o oso e o maior NOx eu uso o ico, beleza? Então, pessoal, isso acontece muito quando eu tenho metais de transição, tá? Quando eu tenho sais formados por metais de transição, que é o mesmo que acontecia quando eu tinha bases formadas por metais de transição. Quando são bases formadas por metais da família U, que no caso do sódio e potássio, dá 2. E quando eu tenho prata, que é NOx mais 1, zinco, que é NOx mais 2, e alumínio, que é NOx mais 3, a gente não precisa indicar o NOx, ou nem o NOx do metal, nem mesmo usar a terminação oso e ico, ok?
No caso aqui, ó, CuBr e CuBr2. Então fica, Br é bromo, né? Então fica brometo de cobre 1, certo? Brometo de cobre 1, uma vez que o cobre no NOx aqui é 1, ou brometo de cobre 2 aqui embaixo, beleza? Então, fugir um pouquinho da minha tela aqui, ó. Brometo de cobre 1 ou brometo de cobre 2. Ou também poderia ser brometo cuproso, tá? Brometo cuproso ou brometo cúprico, beleza? Tá? Então, brometo cuproso e brometo cúprico também estaria valendo, uma vez que aqui a gente tem o cobre 1 e aqui é o cobre mais 2. Beleza, galerinha? Tranquilo? Vamos lá apagar essa tela, botar uma nova com mais exemplos aqui. Beleza, galera. Pegando alguns exemplos agora de ácidos que têm oxigênio, né? Ou seja, são ácidos onde os ânions vieram lá dos oxiácidos. Então, nós vamos utilizar a tabelinha do NOx aqui para poder dar nome para esses sais. Beleza? Bora lá, então. Começando aqui pelo CaSO3, pessoal. Então, vamos lá. Determinando o NOx do átomo central. Sempre lembrando que o oxigênio é menos 2, né? Então, vezes 3 vai dar menos 6. O cálcio lá da família 2 da tabela periódica, então mais 2. Para dar zero, né? O somatório total do NOx dos compostos orgânicos tem que dar zero. Então, para dar zero, eu preciso aqui de mais 4, né? Se eu preciso de mais 4, nosso enxofre é mais 4. Beleza? Então, vamos lá na nossa tabelinha. Mais 4, a terminação é ito, né? Mais 4 para os sais, a terminação é ito. Então, eu tenho o S aqui, galera. Lembrando lá quando a gente estudou ácidos, o S é o enxofre, mas a nomenclatura lá nos ácidos vinha de sulfo, né? Então, nós vamos continuar usando o sulfo, não o enxofre, né? Não é ácido enxofre, não é... O sal é enxofrito de cálcio, né? Então fica sulfito, então bota a terminação ito, pega aqui o átomo central que vem de sulf, então vai ficar então, sulfito de cálcio, cálcio que é o nosso cátion, beleza? Tranquilinho, né? E esse ânion, SO3, veio então do ácido sulfuroso, beleza? Então o ito eu troco por oso, então veio lá do ácido sulfuroso. Que boa, né? KNO3, então vamos lá. Oxigênio menos 2, vezes 3 menos 6. Potássio da família 1, então coloco aqui mais 1. Né? Então, para dar zero, aqui o nosso somatório, para dar zero, eu preciso de mais 5. Então, quer dizer que o NOx aí do nitrogênio é mais 5. Mais 5 vou na nossa tabelinha, mais 5 aqui ele termina em ato. Né? No caso do sal, termina em ato. O NO, né, galera? Lembra lá, o NO, NO2, NO3, ele vem de nitro, né? Então, fica nitrato, então nitrato de nome do nosso cátion, que é o potássio. Então, nitrato de potássio. Beleza? Tranquilinho usando a tabela, né? Que boa! Vamos lá, então. Na2SO4. Então, de novo, ó, menos 2, né? Menos 2 vezes 4, menos 8. Eu vou fazer direto aqui, né, galera? Menos 2 vezes 4, menos 8. Sódio é da família 1, então é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Então, menos 8 com mais 2, eu preciso de mais 6. Então, mais 6 é o que nós vamos olhar lá na tabelinha. Mais 6 terminei, então, no caso do sal, de ato, né? Então, S vem de sulfo, então vai ser sulfato de Na, que é o nosso sódio. Então, sulfato de sódio. Beleza? Então, sulfato de sódio. Tranquilinho, né? De boa, né? O meu D ficou meio feio aqui, mas é um D, tá, galera? Ficou mais feio aqui ainda agora, tá? Então, sulfato de sódio. Certinho? Vamos lá, então. NaClO4. Ó, menos 2, né? Vezes 4, menos 8. Sódio da família 1, então mais 1. Menos 2 vezes 4, menos 8. Com mais 1, eu preciso de mais 7 para zerar. Beleza. Mais 7, vou na nossa tabelinha. Então, tenho o prefixo per e termino em ato. E o nosso elemento central é o cloro. Então, fica perclorato de sódio, que é o nosso cátion aqui. Então, perclorato de sódio. Galera, tranquilinho, né? Então, de que ácido veio esse ânion? Veio do ácido perclórico, já que o átomo eu troco por ico. Tranquilinho? KClO2. Então, menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o potássio, que é da família 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com mais 1, para zerar, eu preciso de mais 3. Então, precisamos de mais 3. Mais 3 vai na tabelinha, né? No meu sal, eu termino em ito. Então, Cl, terminando em ito, Cl é o cloro, clorito. Então, clorito de
nosso cátion, que é o potássio, cloreto de potássio. De boa, né, galera? Parecia mais difícil, mas não é tanto, né? E de qual ácido veio esse ânion? Ó, se ele é o ito, ele veio do osso, né? É ácido cloroso. Tranquilo? De boa, né? Para finalizar aqui, o K3PO4, né? Então, oxigênio menos 2, potássio da família 1, menos 2 vezes 4, menos 8, com mais 3, preciso de mais 5, né? Mais 5, vou lá na tabelinha, mais 5, terminação é ato. Átomo central é o fósforo, então fica fosfato, então fosfato de potássio. Fosfato de potássio. Tranquilo, né, galera? De boa, certo? Se ele te perguntasse lá no exercício de qual ácido de qual ácido veio esse ânion, né? Então se ele terminar em ato, a terminação era ito. Então era o ácido a terminação era ico. Então era o ácido fosfórico. Beleza? Mais uma telinha, galera, com alguns sais que não são neutros, para a gente finalizar essa nomenclatura de sais aqui. Beleza? Bom, galera, mais alguns exemplos aqui, né? Agora, no caso, sais que não são neutros, né? Ou que vão ter a presença de hidrogênio ou de hidroxila na sua composição. Mas antes de eu falar especificamente desses sais que não são neutros, eu quero falar para vocês do NaCO3, tá? Ou de um sal que tenha este ânion CO3 aqui, ó. Galera, se a gente for utilizar a regrinha do NOx para dar nome para esse sal, seria o seguinte, ó. Oxigênio menos 2, sódio da família 1 é mais 1, né? Então aqui é Na2CO3, na verdade, tá, galera? Deixa eu corrigir aqui, tá? Então é Na2CO3. Menos 2 vezes 3, menos 6, tá? Com mais 1 vezes 2, mais 2, ok? Beleza. O NOx do carbono, mais 2 com menos 6, para zerar, seria mais 4. Se a gente for na tabelinha de inox, pessoal, mais 4, no caso do sal, ficaria ito. Ito, elemento central carbono, carbonito de sódio. Mas, galera, isso não existe. Esse sal carbonito não existe. Esse ânion carbonito não existe. Tá? O CO3, com a carga 2-, o ânion CO3, na verdade, galera, ele é o carbonato. Tá? E ele é um ânion muito comum para nós, ele aparece muito aí em vários sais, é um ânion bastante comum, tá? E ele é o carbonato, então ele acaba não se encaixando nessa nossa regrinha de inox. Então cuidado com o CO3, o ânion CO3 2-, que é o carbonato. Inclusive o ácido H2CO3, se nós fôssemos dar o nome do ácido, ia ficar ácido carbonoso, né? Já que o NOx é mais 4. E não existe, tá, galera? É ácido carbônico, beleza? Então cuidado com o carbonato. O nosso sal aqui, então, seria o carbonato de sódio. Beleza? Tranquilinho, né? Então lembra lá do CO3, o carbonato, que acaba não se encaixando aqui na nossa tabelinha. Bom, beleza. E o sal formado aqui, o sal de fórmula NaHCO3, ou seja, ele é um sal ácido, uma vez que tem hidrogênio na sua composição, né? Como é que ficaria então? Bom, a gente já sabe que é o carbonato, né? Só que eu tenho hidrogênio na sua composição. Então começa com hidrogênio, galera. Bota lá, ó, hidrogênio, só que é hidrogênio, carbonato de nome do nosso cátion, que é o sódio. Então hidrogênio, carbonato de sódio. Beleza, né? De boa. Um outro exemplozinho aqui embaixo, ó, o NaHSO3. Então vai lá, determina o NOx do átomo central. Menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o sódio, que é da família 1. O hidrogênio também a gente já viu lá nos ácidos, que é mais 1. Então, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui eu tenho mais 2, então eu preciso de mais 4. Mais 4 é o NOx do enxofre. Vai lá na tabelinha. No caso do sal, seria ito. Ito e o enxofre vem de sulf, né? Então, começo lá, ó, tem um hidrogênio na composição, né? Então, começo com hidrogênio, sulfito, né? Já que eu tenho um enxofre ali, né, com a terminação ito, o enxofre vem de sulf, né? Hidrogênio, sulfito de sódio. Beleza? Tranquilinho, né, galera? Só lembrando aqui, pessoal, que esse composto, especificamente o NaHCO3, ele é muito conhecido como bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Então, é importante você lembrar dele, ó, bicarbonato de sódio. Ele é aquele utilizado nos fermentos, né? Fermento de bolo, principalmente, ou também como antiácido. Beleza? Então é muito comum, quando a gente tem esse hidrogênio na composição do sal, eu utilizar a nomenclatura bi no início, como bicarbonato de sódio,
o bisulfito de sódio, beleza? Então são sais aí ácidos, ok? E para finalizar então, pessoal, um exemplo aqui de um sal básico, né, onde tem a presença de uma hidroxila, certo? E o sal é hidratado. Então, no caso aqui do sal básico, eu tenho uma hidroxila na sua composição, então eu posso começar com hidroxi, né? Então fica hidroxi, cloreto, nosso ânion aqui é o cloreto, né? Certo? Hidroxi, cloreto de cálcio, então hidroxi, cloreto de cálcio, tranquilinho, de boa, né? Hidroxicloreto de cálcio, tá? Então, o nome do ânion aqui, eu finjo que eu não tinha esse OH, como era anteriormente, né? Então, como se ele tivesse vindo, esse cloro tivesse vindo de um hidrácido, né? Então, não tem a presença de oxigênio, então a terminação é eto. Então, fica cloreto de cálcio, mas eu tenho hidroxilo, então hidroxicloreto de cálcio, beleza? E quando eu tenho um sal que tem moléculas de água na sua composição, pessoal, eu dou o nome normal para esse sal, certo? Diga a quantidade de água que tem, mono, di, tri, tetra, penta, deca, nesse caso aqui, e falo que ele é hidratado, tá? Como assim? Então a gente já sabe, galera, que o SO4 ele é o sulfato, né? Já vimos alguns exemplos. Então o SO4 é o sulfato, mas caso você não tenha pego legal ainda, menos 2 vezes 4, menos 8, né? O cobre aqui é NOx mais 2, então o enxofre aqui é NOx mais 6, né? Então mais 6, ele vai ser ato, né? Então é sulfato de cobre, nesse caso aqui, sulfato de cobre 2, né? Então, sulfato de cobre 2. Aí eu falo quantas quantidades de água ele tem, no caso aqui 10 é deca, né? Sulfato de cobre 2, deca, aí eu falo que ele é hidratado, então deca hidratado. Beleza? Se tivesse 5 moléculas de água, seria pentahidratado. Se tivesse uma molécula de água, monohidratado, e aí por diante. Beleza, galera? Tranquilinho? De boa? Espero que tenha ajudado vocês a determinar um pouco a nomenclatura de sais. E, galera, é estudando, é trabalhando, é fazendo exercício que a gente fica craque nisso aí. Bom? Valeu, um abraço, pessoal. Até a próxima.